Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje o meu grupo, que é composto por eu, Jamile, Yasmin Fonseca, Gabriela, Raíssa e Murilo, estará apresentando um pouquinho sobre a explicação do tubo de ressonância aberto utilizando uma flauta. O objetivo do nosso vídeo é mostrar de forma prática como acontecem as vibrações dentro do tubo aberto e como estes se relacionam com a formação dos sons e de frequências. Pois bem, dando uma breve introduzida, eu vou estar falando um pouquinho sobre o que é um tubo aberto e como ele funciona. Então, o tubo aberto, ele é um sistema em que o ar pode vibrar livremente por duas extremidades. Quando o som é formado, por exemplo, quando uma pessoa vai assoprar uma das aberturas, forma-se uma onda sonora longitudinal que se propaga ao longo da coluna de ar, produzindo um som dentro do tubo. De acordo com Flesch e Rose, não sei se pronuncia desse jeito, mas enfim, essas ondas se refletem nas extremidades abertas e interagem entre si, formando o que chamamos de ondas estacionárias, que são ondas que, em sentidos opostos, propagam-se e interagem entre si. Esse fenômeno é apenas causado devido à ressonância. Agora, voltando sobre o que tinha dito sobre as extremidades. Nas extremidades existem antínodos, que é onde os pontos de vibração é máximo. E já dentro do tubo são os nós, que são basicamente onde os pontos de vibração do ar é mínimo. Pois bem, para concluir, é este padrão de vibração que determina as frequências naturais e as características do tubo, as chamadas frequências de ressonância, que são dependentes diretamente do comprimento e da velocidade do ar pelo tubo. E é por causa dessa mesma ressonância que nós conseguimos ouvir as diferentes notas musicais no tubo aberto. Lembrando que apenas no tubo aberto são possível ouvir todos os campos harmônicos, diferentemente do tubo fechado, que é só alguns campos harmônicos, não todos. Enfim, passo a palavra para a Gabriela. Bom dia, turma! Eu irei explicar a respeito da ressonância do tubo aberto e o nosso grupo escolheu a flauta como instrumento musical para trazer de exemplo para vocês. A ressonância do tubo aberto, ela ocorre quando a frequência de uma onda sonora produzida na fonte, que essa fonte é justamente o som produzido pelo instrumentista, ela coincide com uma das frequências naturais do próprio tubo da flauta. Essas frequências naturais, elas são encontradas no próprio tubo, como já falado, e elas têm o poder de formar o que chamamos de ondas estacionárias, que no caso são chamados de padrões de vibração estáveis. No caso do tubo aberto, e como exemplo nós trouxemos a flauta, nas extremidades elas estão sempre com nós de pressão e ventres de deslocamento, o que acaba determinando os modos de vibração que vão ocorrer, que irão existir. Então, quando o instrumentista ele toca a flauta, ele produz o som e a frequência produzida por ele é uma frequência que é igual a uma das frequências naturais do tubo, isso faz com que a energia sonora ela aumente, ela se reforce. Então o ar dentro do tubo ele vibra com maior amplitude e é justamente esse aumento da amplitude que é o que chamamos de ressonância, que é o que caracteriza a ressonância que eu estou explicando para vocês. Então isso explica muito o fato de o som ele sair mais forte, mais claro e também mais estável, justamente por esse fenômeno chamado ressonância. E outro ponto a ser analisado é a questão dos furos da flauta. Quando temos os furos fechados e abertos, isso é capaz de modificar o comprimento do tubo e, claro, como consequência, também as frequências naturais deste tubo. Então, dessa forma, o músico, ao configurar os furos da flauta quando ele irá tocar, ele tem o poder de dizer qual é a frequência que vai ter a sua ressonância a partir da configuração que ele faz nos furos, produzindo assim diferentes notas musicais. Agora eu vou falar sobre os harmônicos. Os harmônicos são os diferentes modos de vibração que podem ocorrer dentro do tubo. Dependendo do
tamanho do comprimento do tubo e da frequência das ondas. Para um tubo aberto, os harmônicos ocorrem de forma que o primeiro harmônico, sendo o fundamental, a frequência mais baixa em que ocorre ressonância. Nesse caso, o tubo tem um antínono em cada extremidade e a onda estacionária no tubo tem um comprimento de onda que corresponde ao dobro do comprimento do tubo. O segundo harmônico é o próximo modo de ressonância. O tubo terá um antínono em cada extremidade e um nó no meio do tubo. O comprimento de onda aqui será metade do comprimento do tubo. O terceiro harmônico, o tubo terá 2 nós e 2 antínonos. O comprimento de onda será 1/3 do comprimento do tubo. E assim por diante. Para um tubo aberto, todos os harmônicos são possíveis, ou seja, o tubo pode vibrar em modos de ondas múltiplos da frequência fundamental. E como exemplos de tubo aberto, temos primeiramente a flauta. A flauta funciona como um tubo aberto. Ao soprar, o ar vibra dentro do tubo, gerando ondas estacionárias. Abrir e fechar os furos altera o comprimento efetivo do tubo, mudando a frequência do som. E outro exemplo de tubo aberto, temos o tubo de órgão. O comprimento do tubo define a frequência fundamental, enquanto a largura e o material influenciam o timbre. Outro exemplo são os experimentos de laboratório. Tubos abertos são usados em aulas de acústica para estudar ressonância e medir a velocidade do som. Com um gerador de sinais e um microfone, é possível observar os diferentes modos de vibração e as frequências harmônicas. Outro exemplo são os instrumentos de metal, como trompete e trombone. Embora tenha bocais e curvas, o princípio é o mesmo. O ar vibra dentro de uma coluna, formando harmônicos múltiplos. Agora, vou deixar outra pessoa continuar a explicação. E agora, eu passo minha palavra. Bom, agora eu irei falar sobre as fórmulas e para o que elas servem. Mas antes, vou dar uma breve contextualizada no que os meus amigos falaram anteriormente, só que dessa vez em um real sistema de tubo aberto, no caso, nesta flauta doce. Falando um pouco da flauta doce, aqui no início dela temos o bocal. O bocal onde você coloca a sua boca e assopra. No momento que você assopra, o ar que sai da sua boca, ele bate nessa paleta que ela divide o ar. Parte vai para fora e parte vai para dentro. Quando isso acontece, tem uma baixa de pressão aqui dentro, que faz com que o ar aqui ele consiga fazer uma ressonância, ele consiga ressoar por dentro dessa flauta aqui mais facilmente. E quando ele bate todas as paredes aqui da flauta e sai aqui no final, ele emite um som. No caso do harmônico fundamental, todos os buracos da flauta são tampados, esse daqui de trás e todos aqui da frente. Deixa eu ver se consigo fazer. Todos eles são tampados, formando, e quando você assopra, forma o som mais grave possível de ser feito em uma flauta doce. Eu não sou muito bom com flauta, então vai ser meio complicado para mim, mas vamos tentar. Esse som grave que deu para escutar é o som grave mais alto possível, o maior som, né? O som mais grave possível ser feito em uma flauta doce. Agora, falando sobre a fórmula. Para que serve a fórmula? A fórmula serve para poder encontrar qual é a frequência de cada um desses harmônicos, cada uma dessas notas. No caso do harmônico número 1, o harmônico fundamental, é de 571 Hz, 571 Hz. Porém, como que se descobre isso? É justamente usando a fórmula. Aqui na fórmula temos o Fn, que ele representa a frequência que queremos encontrar. Temos N, que representa o número harmônico, no caso do harmônico fundamental é 1. Temos V, que está multiplicando pelo número harmônico, no caso V representa a velocidade do som, que em situações normais é de 343 metros por segundo. E para finalizar temos o 2 vezes L, 2L. No caso o L, ele é o comprimento da flauta. Porém, por que ele está sendo multiplicado por 2? Ele está sendo multiplicado por 2, pois no harmônico fundamental, a onda ela tem exatamente o dobro do comprimento do tubo, no caso o dobro do comprimento da flauta, que para facilitar vamos falar que ela tem 30 centímetros. No caso aqui vai ficar 2 vezes 30. Agora fazendo a conta, podemos ver que 1 vezes 343, 343, 2 vezes 30, 60. 343 dividido por 60 vai dar 5,71 e, se não me engano, é 66666 infinitamente.
Porém, nós consideramos os primeiros 3 números, como se fossem números de centena. Então vai ser 571. E essa é a frequência do primeiro harmônico. O harmônico fundamental é 571 Hz, 571 Hz. Agora, para os outros harmônicos, como que se faz? Basta alterar o número harmônico, basta alterar o 1 para 2, para 3, para 4, para qual número harmônico você quer utilizar, qual seja a nota que você está utilizando. E caso você troque de flauta, deve considerar o tamanho dela também vai ser alterado. No caso, o L vai ser alterado. Mas bom, professor, esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua atenção. E eu me diverti muito fazendo esse trabalho, pois eu aprendi algumas musiquinhas que eu vou arriscar mostrar daqui a pouco, só que não vai ser muito boa, né? Porque eu não sei tocar flauta direito. Mas foi muito divertido porque foi legal descobrir essas coisas e a conta não é uma conta complexa de se explicar nem de ser feita. Então eu gostei bastante de fazer esse vídeo. Agora eu vou tentar tocar um pouquinho algumas musiquinhas que eu aprendi, no caso é só uma. Não, tem 2. Uma eu nem vou contar como música porque é só aquele sonzinho do Velho Oeste. Que eu nem sei qual buraco que eu uso pra fazer outro som, tipo. Acho que é esse mesmo. Eu não sei fazer direito esse. Mas tem a outra, que deixa eu ver se eu lembro. Essa daqui é bem simples, que é essa daqui, ó. Não, calma. Nossa, vai dar certo, professor, calma. É só isso. E depois temos a musiquinha do Missão Impossível, que eu tentei fazer, não sei se vai dar certo aqui. Que ela é assim, ó. E é só isso que eu consigo fazer, eu não consigo fazer outra parte lá porque é muito complicado para mim, que ainda estou aprendendo a usar a flauta, mas é isso que eu consigo fazer. Muito obrigado pela atenção, professor. Tchau.